Vamos falar agora um pouquinho sobre o planejamento automático, do inglês Automated Planning, que basicamente usa esse arcabouço de representação do conhecimento para poder tomar decisões, para poder ver uma sequência de ações para poder resolver um problema. Então, basicamente, no planejamento, o que a gente quer? A gente quer escolher uma sequência de ações que vão levar o agente de um estado inicial para resolver um objetivo específico. Essa definição é bem parecida com a definição que a gente viu dos algoritmos de busca. Tá? Só que nos algoritmos de busca, normalmente a descrição do problema, a descrição dos estados, das ações, usam estruturas e funções bastante específicas, né, que são representadas pelo grafo de estados. Né? Então, para cada problema, a gente tem uma representação específica. No caso do planejamento, né, dos algoritmos de planejamento e desse arcabouço de planejamento automático, a gente vai usar uma linguagem genérica, né, uma linguagem de descrição mais genérica, e essa linguagem é baseada no arcabouço lógico. Ele usa lógica para poder representar todo esse conhecimento que ele tem sobre as ações, sobre os estados, sobre os objetivos, para o resultado das ações. Então, com isso, ele vai mantendo uma base de conhecimento, igual a gente falou, ele vai fazendo inferências em cima dessa base de conhecimento, e aí, fazendo essas inferências, eu tenho algoritmos de busca, né, e heurísticas específicas que conseguem explorar essa estrutura. Né? Então, como eu estou usando uma linguagem mais genérica, que eu consigo ter algoritmos e heurísticas mais genéricas para essa estrutura, para esse arcabouço que a gente constrói, de forma a executar de forma mais eficiente e de forma melhor essa busca, vamos pensar assim. Né? Com isso, eu consigo planejar e consigo resolver missões muito mais complexas, né, do que a gente consegue fazer só com os algoritmos de busca. Então, um exemplo, isso aqui foi o trabalho de mestrado do Luiz Cantoni, que já defendeu há bastante tempo, foi um dos meus primeiros orientados, e a ideia é que a gente tinha, né, vários UAVs, vários veículos aéreos autônomos, né, vários drones, que tinham que levantar voo de alguns aeroportos, coletar água em alguns lagos para apagar determinados incêndios. E eu queria coordenar, eu queria saber qual UAV eu mando para cada lago, mando para cada incêndio. Então eu tenho algumas tarefas de alto nível, as ações, por exemplo, decolar, pousar, reabastecer, deslocar, obter água, lançar água, e eu quero, de certa forma, ter uma sequência de ações para cada UAV que me permita, no final, apagar os incêndios que eu tenho. Tem outras características aqui que eu estou simplificando, mas esse é um problema um pouco mais complexo que eu não conseguiria resolver só usando busca. Então, eu tenho várias nuances, eu tenho vários, talvez, objetivos conflitantes, métricas conflitantes, onde, usando um arcabouço baseado em lógica, né, um arcabouço de planejamento, onde eu consigo especificar melhor quais são as ações, quais são as pré-condições, nós vamos entender isso daqui a pouquinho, qual que é o resultado das ações, eu consigo usar algoritmos mais eficientes, que são exatamente nossos planejadores, para poder resolver esse tipo de problema. Então, basicamente, quando eu tenho um problema de planejamento, ele vai ser descrito pela representação dos estados que eu tenho, a representação dos objetivos e um conjunto de ações. E para cada ação que eu posso fazer, eu tenho um conjunto de pré-condições, nós vamos falar disso com mais calma, mas essas pré-condições são, são tópicos, são proposições, são questões que têm que ser verdadeiras, tá? Para eu poder executar aquela ação. Então, como se fossem pré-requisitos para eu executar uma ação. E também para cada ação eu determino quais são os efeitos, ou seja, depois de fazer uma determinada ação, como é que vai estar meu mundo a partir daquele momento. Né? Então é como se fosse talvez a função de transição, né, se a gente fosse pensar lá em termos dos nossos algoritmos de busca. E basicamente eu represento esses estados, represento os objetivos, represento esses conjuntos de ações usando linguagens de alto nível. Tá? Talvez uma das mais famosas é a Strips, que foi uma das primeiras a ser desenvolvidas. Então tem um caso famoso de um robô, que foi um dos primeiros robôs móveis chamado Shake, que era programado usando a Strips. Mas uma linguagem mais recente, que é uma evolução da Strips, é uma linguagem chamada PDDL, tá? De Planning Domain Definition Language. E essa linguagem é utilizada, né, bastante, ela tem evoluções recentes. E basicamente o que eu tenho? Uma vez que eu defino o problema usando essa linguagem e defino, né, os estados, objetivos, o custo das ações,
e defino isso tudo usando a PDDL, eu passo isso para um planejador, né, que é um software já pronto, um software eficiente, que recebe essa descrição e fornece uma solução, se essa solução existir. Né, de preferência a melhor solução, se isso for uma métrica também que eu estou interessado. Então, diferentemente dos algoritmos de busca, dos algoritmos né, que vocês estão até implementando para poder fazer o primeiro trabalho prático, no qual para cada problema você tem uma especificação diferente, né, aqui não, eu tenho uma descrição usando uma linguagem genérica e eu consigo usar um software genérico, né, chamado de planejador, que recebe essa descrição e já fornece uma solução. Vamos falar agora um pouco, então, de como é que a gente representa os estados, os objetivos e as ações nesse arcabouço lógico do planejamento automatizado, planejamento automático. Então, basicamente, o que vai ser o estado? O estado vai ser um conjunto de proposições lógicas, né, de sentenças lógicas, que vão representar esse estado do agente. Então, eu vou começar a usar um arcabouço lógico, nós vamos trabalhar aqui de forma bem básica, né? Então, provavelmente vocês não vão ter dificuldade nenhuma em entender a lógica que nós vamos usar aqui para poder representar esse estado. Então, lembra do nosso exemplo lá do aspirador robótico, né? Eu tinha um aspirador de pó robótico que podia estar em dois quadrados, S1 ou S2, e o quadrado podia estar sujo ou podia estar limpo. Então, para esse estado aqui específico, como é que eu represento esse estado usando, por exemplo, algumas expressões lógicas? Então, aqui eu tenho que falar que o robô está no estado S1 e o estado S1 está limpo. Então, in robot S1, né? Então, aqui eu estou falando que o robô está na posição S1 e o quadrado S1 está limpo, clean S1. E a conjunção E, né, do AND. Então, essas duas afirmações são verdadeiras aqui nesse estado, ou seja, o conjunto de proposições que são verdadeiras naquele estado. Nota que, né, eu não quero ter não determinismo aqui, eu quero que esse estado seja completamente determinado. Então a gente usa uma hipótese que a gente chama de hipótese do mundo fechado. Toda proposição que não está listada aqui vai ser uma proposição falsa. Né? Então se eu tiver o in-robot S2, é falso. O clean S2 é falso. Então se eu estou usando, né, as proposições in e clean aqui, toda vez que eles não aparecem, eles vão ser falsos. Então, com essas duas afirmativas, usando essa hipótese do mundo fechado, eu consigo representar esse estado completamente. Ou seja, o robô está na posição S1 e a posição S1 está clean. Não falei nada do S2, mas por essa hipótese, o S2 não vai estar limpo e o robô não vai estar em S2. Né? Ou seja, todas as proposições não listadas são falsas. Além disso, eu não posso usar o conjuntor em OR. Eu não posso falar o robô está em S1 ou o robô está em S2, porque aí eu colocaria um não determinismo aí. Então, normalmente a gente usa só as conjunções em a afirmativa AND, tá? o ligador AND, a conjunção AND, para poder ligar as expressões que são verdadeiras naquele estado. Os objetivos são basicamente definidos também dessa mesma forma. Tá? Um objetivo é um estado parcialmente especificado, representado também como uma conjunção de posições. Então, no nosso aspirador de robótico aqui, o nosso objetivo é clean S1 e clean S2 serem verdadeiros. Eu quero que essas duas afirmativas aqui sejam true, e quando essas duas afirmativas aqui forem true, quer dizer que meu objetivo foi alcançado. Tá? E nota que mesmo que eu tivesse outras afirmativas aqui, e essas afirmativas não negassem essa outra afirmativa, essas que são verdadeiras, tá? Eu também considero que o estado foi alcançado. Então, por exemplo, né, um exemplo mais engraçado aqui. Se seu objetivo for ser rico e famoso, então o meu objetivo na vida é ser rico e famoso. Se algum dia eu for rico, famoso e infeliz, né, se essas três forem verdadeiras, eu sou rico e famoso. Então, eu cheguei no meu objetivo. Como aqui no meu objetivo não fala nada sobre ser feliz ou não ser infeliz, tá? Não importa. Então, se meu objetivo for apenas ser rico e famoso, que essas duas afirmativas sejam verdadeiras, tá? Ser rico e famoso aqui, se isso aqui for verdadeiro, já satisfaz o meu objetivo. Por fim, as ações. Né? A especificação das ações tem alguns detalhes que são importantes. Uma ação é especificada em função das pré-condições que eu mencionei para vocês, ou seja, são afirmativas que têm que ser válidas antes da sua execução, e também dos efeitos que essa ação vai ter no meu ambiente, ou seja, o que vai acontecer quando uma ação for executada.
Então vamos de novo no nosso aspirador de pó. Suponha a ação right. Eu quero que o nosso agente vá para a direita, né? Qual que é a pré-condição da minha afirmativa, da minha ação right? Tá? A pré-condição é, primeiro, se eu for para a direita, né, eu sei que na esquerda está o quadrado S1 e na direita está o quadrado S2, então a primeira pré-condição é in robot S1, ou seja, meu robô tem que estar na posição S1 para eu poder ir para a posição S2. Só que aqui tem um outro detalhe, que se vocês lembrarem lá das aulas de busca, né, as aulas, nos algoritmos de busca, eles me permitiam ir para o quadrado S2 sem limpar o quadrado S1. Eu teria um caminho mais longo para chegar no objetivo. Aqui, para evitar isso, eu ponho como pré-condição de eu ir para o quadrado S2 que o quadrado S1 esteja limpo. Então, se o quadrado S1 não estiver limpo, provavelmente ele vai ter que fazer a ação de aspirar antes de permitir que ele faça a ação right. Isso aqui está especificado exatamente nas pré-condições. Ou seja, a ação right só vai poder ser executada se o robô está na posição S1 e se o quadrado S1 está limpo. Tá? Além disso, né, além das pré-condições, eu tenho os efeitos. Depois que eu faço a ação right, tá? Quais são os efeitos? Os efeitos são in robot S2, ou seja, o meu robô vai estar na posição S2, e aí isso aqui é mais uma garantia de que se essa informação ainda não estava na minha lista prévia, né, no meu background, se essa informação não estava na minha base de conhecimentos, eu coloco ela na base de conhecimentos. Tá? Suponha que o agente está aqui, o quadrado já estava limpo, mas essa informação não estava explícita na minha base de conhecimentos. Como a pré-condição me permitiu ir para o quadrado S2, tá? Ou seja, ele tem que estar limpo para eu ir para o quadrado S2, então, por garantia, eu posso inserir essa informação caso ela não esteja. Mas se ela já está, vai ser uma informação redundante que eu vou estar adicionando aqui na minha base de conhecimento. Uma possibilidade que eu tenho também é, de forma mais geral, de construir o que a gente chama de action schema. Principalmente se eu tenho uma mesma ação que pode ser feita para várias situações diferentes e o que muda são os parâmetros dessa ação. Então, o action schema é como se fosse uma função, um procedimento, tá, que recebe parâmetros. Então, eu posso definir, por exemplo, né, se eu estou lá no problema de um aeroporto que eu quero definir, que eu quero ter ações de voar um avião de um aeroporto para o outro. Então, eu posso, em vez de eu ter que criar uma ação para cada par de aeroportos, eu crio uma ação genérica, a ação fly, né, que eu vou voar um avião P, tá, um plane P aqui, de um aeroporto from para um aeroporto to. Né? E aí as pré-condições e os efeitos são especificados em função desses parâmetros. Né? Então, qual que é a pré-condição? O meu avião P tem que estar no aeroporto from, então um at aqui, tá? Tem que existir o aeroporto to e tem que existir o aeroporto from, né? Então, esses dois aeroportos têm que existir e o avião tem que estar num aeroporto. E qual que é o efeito depois de fazer essa ação? Ele vai deixar de estar, né? Então, um note aqui, ele não vai estar mais no aeroporto from e vai estar no aeroporto to. Então, meu avião vai sair daqui e vem para cá. E aí eu instancio, né, esse action esquema de acordo com o que eu precisar no meu planejamento, no que eu estiver fazendo. Então, por exemplo, voar o avião P1 de São Francisco para Nova York, né, os códigos do aeroporto de São Francisco e de Nova York. Então, quando eu instancio isso aqui, automaticamente minhas pré-condições e os meus efeitos vão passar a ser de acordo com esses parâmetros que eu acabei de passar. Então, gente, a nossa ação, né, em resumo, ela vai ser aplicável se eu tiver, né, essa ação vai ser aplicável num determinado estado S, se as pré-condições são satisfeitas nesse estado S. E o resultado da ação A, né, no estado S, vai ser exatamente o estado S', que vai ser composto pelas proposições que eu tinha em S, tá? E aí, para a gente poder fazer essa manutenção da nossa base de conhecimento, eu adiciono proposições positivas e removo proposições negativas que estão nos efeitos das condições A. Então, eu vou, de acordo com os efeitos das condições A, eu vou retirar algumas proposições, né? Eu vou retirar algumas das sentenças que estão lá na minha base de conhecimento e vou incluir outras. Então, normalmente, para a gente poder fazer esse controle,
a gente tem o que a gente chama de listas de adição e lista de remoção. Isso é o que é feito internamente na nossa base de conhecimento. Então, por exemplo, se meu robô, né, vamos ver um exemplo do nosso aspirador de pó robótico novamente. Se ele está na posição S1, né, então in robot S1, então isso aqui é verdadeiro, e S1 está limpo, né, e eu faço ação write. Então, quando eu faço a ação write, a pré-condição é se o robô está em S1. Ele vai deixar, né? Ele vai deixar de estar em S1. Então, em robot S1 tem que ser acrescentado na minha delete list. Então, essa informação tem que sair da minha base de conhecimento. E na minha add list vai estar em robot S2, ou seja, essa informação vai entrar na minha base de conhecimento. Então, no planejador, a cada ação que eu faço, eu tenho que retirar algumas informações da base de conhecimento e incluir outras informações da base de conhecimento. Então, se antes era in robot S1 e clean S1, agora vai ser, depois eu fazer a ação write, vai ser in robot S2 e clean S1, tá? Porque o S1 continua limpo, né? Essa afirmativa aqui não foi alterada, o que foi alterada foi essa afirmativa, essa sentença. Um outro exemplo, né? Se eu fizesse outros exemplos, se eu fizesse a ação left, né? Mesma coisa, né? O robô, a pré-condição, o robô tinha que estar na posição S2, eu vou deletar isso da minha informação, tá? E vou adicionar uma nova informação, que é o in robot S1. Na ação de aspirar, tá? Nota que aqui eu estou usando uma action esquema, então meu S aqui pode ser tanto S1 quanto S2. Né? Então, se eu faço a informação, se eu faço a ação de aspirar, né, meu robô está na posição S, então essa é a pré-condição. Né? Eu não vou tirar nada da minha delete list. Minha delete list, se ele está na posição S, vai continuar na posição S. E eu vou adicionar que agora o quadrado representado pela posição S vai estar clean. Então, essa afirmativa aqui, clean S, vai ser incluída na minha base de conhecimento e eu não vou retirar nenhuma informação na minha base de conhecimento. Né? Por quê? Porque aqui eu estou usando só o clean. Né? Se eu tivesse uma informação que era dirty, né, aí talvez ela ia aparecer aqui no delete list, mas eu não estou usando. Né, o clean, not clean, representa isso para mim. Então, basta colocar o clean desse estado S na minha lista de adição, ou seja, essa informação aqui vai passar a constar na minha base de conhecimento.